Reportagem especial. Podcast, um fenômeno sonoro que vem crescendo no Brasil e no mundo. Esse tipo de mídia se tornou uma importante forma de comunicação, acessível, prática e com conteúdos diversos. Por isso, o Tribunal Superior do Trabalho também investiu no formato. Vamos saber mais na reportagem de Larissa Batista. Cozinhando durante aquela viagem demorada de avião, ou até em um engarrafamento. Não importa o cenário, é possível estar acompanhado de um bom conteúdo para passar o tempo com o auxílio de um podcast. É exatamente isso que acontece na rotina da jornalista Mariana Xavier. Eu sinto que eu nunca estou sozinha. Sempre que eu posso, eu boto um podcast. Acho que eles são boas companhias e aliados nessa correria diária da gente. E eu ouço sempre quando eu tô ou lavando louça, ou me arrumando para sair pro trabalho, ou no carro. Eu sempre acordo de manhã, eu coloco algum podcast de notícia, para eu já saber as principais notícias do dia, as novidades, o que eu preciso estar atenta. Logo em seguida, eu também gosto de ouvir algum podcast que fale sobre psicologia, alguns podcasts também que façam reflexões sobre a vida, que contem casos. A editora Priscila Rossiter também é adepta aos podcasts. A relação com esse tipo de mídia começou em 2020, durante a pandemia de Covid-19. Anos depois, os episódios passaram a ser ouvidos com mais frequência. Durante a pandemia, como a gente estava num momento ali muito singular, muito particular, eu gostava de escutar, às vezes, alguns podcasts de ficção científica, que era uma forma de me distrair, de levar a imaginação para outros lugares. Depois da pandemia, eu realmente foquei mais nesses episódios, nesses podcasts ligados à psicanálise, à psicologia. É interessante porque eu paro realmente para escutar, né? Eu gosto de me concentrar. Sento no meu sofá. Nessa onda que não tem relação com a sintonia AM e FM do rádio, o conteúdo digital ganhou até data comemorativa. 21 de outubro é o Dia Nacional do Podcast. A escolha foi em homenagem à primeira produção brasileira, lançada em 2002. Dados deste ano da Associação Brasileira de Podcasters, a ABPOD, confirmam a tendência de consumo. Mais de 31 milhões de brasileiros e brasileiras ouvem esse tipo de produção digital. Além disso, mais de 40% do público acessa os conteúdos diariamente, como explica o responsável pela Pod Pesquisa e membro da ABPOD, Deoclésio Castro. A gente tem um perfil de ouvinte, é um adulto entre 35 e 44 anos, então já é um perfil de alguém que já tem uma profissão, já está estabelecido, já tem alguma forma de renda. É uma mídia que acompanha o ouvinte no dia a dia. É uma metáfora essa história de ouvir podcast enquanto lava louça, mas não deixa de ser realidade. O ouvinte de podcast, ele tem o benefício de poder ouvir sem interromper as suas atividades diárias. Então, a gente identificou que o ouvinte de podcast, ele ouve quando está realizando alguma tarefa doméstica e quando ele está em deslocamento, seja no transporte público, seja no transporte próprio, seja se deslocando a pé ou de bicicleta ou praticando atividade física. Notícias e entretenimento continuam sendo os assuntos mais populares entre os ouvintes, de acordo com a ABPOD. O público tem preferência por episódios de 30 a 60 minutos. A diversidade de conteúdo e a adaptabilidade dos podcasts às rotinas individuais são alguns dos atrativos, como afirma Deoclésio Castro. A percepção tanto do público ouvinte como do público que produz podcast é de que essa mídia está em ascensão exponencial. Não foi por conta da pandemia que o podcast explodiu no Brasil, né? Na verdade, ele já acontecia no Brasil há mais de uma década, mas foi o momento que realmente as pessoas perceberam que o podcast tem uma série de vantagens, mais especificamente sobre ser um conteúdo sob demanda, ter uma grande variedade de títulos, de assuntos, e isso ser personalizável, tanto do lado do ouvinte,
como do lado do produtor. A gente acredita muito que vai passar por um processo de profissionalização, né? Capacitação profissional, capacitação continuada, para que esse veículo ele se torne cada vez mais profissional. Seguindo essas tendências, o Tribunal Superior do Trabalho também lançou o próprio podcast em 2020, Trabalho em Pauta. As primeiras edições foram produzidas à distância. Todas as entrevistas ocorreram por videochamada. No episódio de estreia do Trabalho em Pauta, vamos falar sobre as consequências da pandemia do novo coronavírus nas relações de trabalho e as medidas adotadas pela Justiça do Trabalho. Até o momento, 40 episódios estão disponíveis nas plataformas digitais. Da ficção científica para a nossa realidade. A revolução do admirável mundo novo do metaverso está em pleno curso e o caminho entre o real e o virtual está cada vez mais estreito. Enquanto você ouve esse podcast, estima-se que cerca de 50 milhões de trabalhadores estejam em situação análoga de escravo no mundo, segundo as mais recentes estimativas sobre escravidão moderna. E se um desses trabalhadores estiver na casa ao lado? O futuro desses profissionais está ameaçado? Quais são os atuais desafios para regulamentar o uso da IA? O podcast Trabalho em Pauta é uma produção da Coordenadoria de Rádio e TV vinculada à Secretaria de Comunicação Social do TST. Os episódios, divididos por temporadas, abordam temas atuais e relevantes relacionados ao mundo do trabalho. O objetivo é informar de forma simples e atrativa, como ressalta o coordenador de Rádio e TV do TST, Rodrigo Tugnoli. A minha percepção foi justamente unindo o útil ao agradável, né? Foi uma necessidade que a pandemia impôs a todas as empresas praticamente do mundo todo de se adaptar a uma situação em que nós não poderíamos mais estar juntos. Ao mesmo tempo, é uma tentativa e uma estratégia para a gente aqui da CRTV de tratar dos temas de uma forma mais densa. E o podcast, com essa roupagem que foi sendo muito bem explorada desde então por várias empresas, por influenciadores, jornalistas e vários profissionais da comunicação, o podcast nos ofereceu essa possibilidade realmente de abordar os assuntos de uma forma mais profunda, uma forma mais densa, ouvindo mais especialistas. Com o aumento da popularidade dos podcasts no Brasil, iniciativas como as do TST representam um passo importante para a inclusão e a educação da sociedade. Os episódios do podcast Trabalho em Pauta estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. O conteúdo também pode ser acessado em tst.jus.br.